Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Entrevista aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, trazendo hoje como assunto turismo. Acontecimentos mundiais diversos, embates políticos, econômicos, conflitos têm impactado diretamente nos modelos de turismo. Para bater um papo, explicar para a gente qual é o cenário nesse momento, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara a Carol Antônio, que é agente de viagem, gentilmente aceitou o convite nosso para este bate-papo. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Lid, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pela recepção, para mais uma vez falarmos aqui na TV na TV e rádio, né? Sobre o turismo e as dinâmicas de tudo que tem acontecido. Legal, Carol. Eu separei alguns itens aqui para a gente tentar esmiuçar um pouquinho e explicar para quem nos ouve e nos assiste. Vem se falando muito de um conceito, de uma expressão chamada turismo de guerra. Eu trouxe até uns dados aqui para nos auxiliar, nos ilustrar aí o nosso papo. O turismo de guerra é uma tendência que vem crescendo, cresceu e há expectativa de que aumente até 75% em termos de procura, gerando quase $1 trilhão até 2035. O dado é de um estudo da Future Market Insights dos Estados Unidos, uma entidade americana. O que seria esse chamado turismo de guerra e por que isso causa tanto interesse nas pessoas? Bom, vamos lá. O turismo de guerra, ele já existe há muito tempo, né? Que a gente tem aí os campos de batalha que já existiram, né? Chernobyl na Ucrânia, Berlim, Auschwitz, né? Então, assim, Auschwitz recebe milhões de turistas durante o ano todo, né? Milhares, não milhões, milhares de turistas. Mas geralmente são locais que são visitados já num cenário de paz, né? Desde 2022, agora, com o estouro da guerra da Ucrânia com a Rússia, algumas pessoas têm buscado esse turismo para ir nas zonas de confronto, né? Existe uma contrapartida aí, né, em relação a isso, porque estar em lugares de confronto, você pode levar, né, o conforto para algumas pessoas ali, como se fosse num turismo missionário, tá? Mas com essa explosão aí de redes e tudo mais, uma coisa mais de sensacionalismo, né? Para se mostrar que está ali e até correr risco, né? Então, existe duas vertentes aí dentro dessa parte de turismo de guerra em zonas de confronto que tem acontecido. Então, temos o turismo de guerra, que sim, existe já há bastante tempo, né? Que são nesses locais que eu te falei, mas tem essa nova vertente aí e que acredita-se que tenha um crescimento nessa parte aí, né? A partir de agora, dentro desses novos cenários de guerra que a gente tem tido na atualidade. Dentro disso que você está me dizendo, até me impressionou bastante, em especial com relação a esse ponto das redes sociais. Eu estava lendo sobre esse interesse das pessoas em visitarem essas zonas de confronto na Ucrânia. Foi criada até uma plataforma online, Visit Ukraine Today, lançando essas visitas guiadas, né, as chamadas cidades valentes, que mostram aos turistas, aos viajantes, a visão de como é uma cidade em meio a uma guerra, a um conflito, com o objetivo, com o foco mesmo de produção de conteúdo para a rede social. É assustador isso também, né, Carol? O que acontece? Essa plataforma ela já existia antes da guerra, né? Que era para se ter um turismo mais estruturado, né? Um guiamento mais estruturado, né? Mas eu acredito que essa plataforma ela foi criada em 2018, tá, Lidiane? Eu não me lembro muito bem a data de criação, mas era para ter uma estruturação melhor para tudo isso. Só que com o início dessa guerra, né, que a gente tem aí agora, desde 22, eles tiveram que fazer uma reestruturação
da plataforma para fazer esse guiamento nas cidades valentes, mas de uma forma humanitária, tá? De uma forma humanitária, de tentar trazer um turismo humanizado, de mostrar como vivem essas pessoas dentro dos pontos de confronto, né? Então, assim, não com um olhar de trazer isso para a tragédia, né? Mas de ter um olhar mais humanizado dentro da parte turística, né? E isso tem sido mostrado, sim, em alguns lugares de redes sociais, principalmente a plataforma do Instagram, né? Que tem tanta coisa. O YouTube também traz algumas coisas, se vocês fizerem algum tipo de pesquisa em relação a turismo de guerra, no Instagram vai ter, no YouTube também tem. Então, assim, existe, né, essa plataforma na Ucrânia, mas não é com o intuito de trazer a tragédia, é para ter um olhar mais amoroso para quem está passando por esse sofrimento. Perfeito. Esses conflitos, esses pontos de conflito, sejam eles campos de batalha passados ou atuais, enfim, né? Eles acabam, dentre esses turistas que são atraídos por esses destinos, também gerando a necessidade de informação, de cuidados, né? Não dá para você ser um turista numa zona de guerra sem ter certo tipo de cuidados, Sim. Alguns comportamentos específicos. Quando um turista em potencial procura uma agência de viagem ou monta um roteiro de viagem, que cuidados ele deve tomar? Existem manuais aí na internet ou disponibilizados pelas agências para que essas pessoas viajem para esses destinos mais com segurança, Carol? Sim. A internet, hoje a gente tem muito acesso a tudo e o ChatGPT está aí para as pessoas até montarem os seus próprios roteiros, né? Mas a gente também tem que entender que a gente pode entrar numa fria, né? Então, a parte do agenciamento de viagens, ela vai dar um respaldo maior e melhor para o turista que vier procurar, né, a agência e a gente vai orientar a melhor forma para que seja feito o turismo naquele local, né? Então, assim, são locais que têm muita energia, né? Principalmente energia negativa, porque é um local de sofrimento, foi um local de sofrimento, de muita morte, né? Então, assim, Auschwitz é um grande exemplo de turismo que tem uma estrutura nos locais onde aconteceram, que viraram museus, né? Então, tem lá parte que tem sapatos de pessoas que foram ali torturadas e que foram mortas, cabelo, né? Então, assim, você tem setores e que você passa, até arrepia de falar, né? Tem vários lugares ali, então, assim, a pessoa precisa tentar entender o movimento que ela está fazendo ali, que além de ser um lugar de turismo, né, de história, é uma história dolorida, né, Lidiane? É um memorial. É um memorial, exatamente. Assim como em Nova York também tem o memorial de 11 de setembro, né, onde tinham as torres gêmeas ali, virou uma fonte, tem o nome de todas as pessoas que morreram ali em volta. Então, assim, é um lugar que você acaba se sensibilizando, né? E estando ali, a pessoa que está ali, o turista que está ali, ele precisa tentar entender, né, que foi um lugar de sofrimento. Então, assim, ter um respeito, não fazer brincadeira. Então, assim, existe um código ali de ética para que seja visitado aquele lugar. Então, a gente tem sempre uma conversa com os passageiros, né? Eu faço um roteiro detalhado para cada turista que vai, né? Cada cliente que chega, cada passageiro que chega, a gente faz um roteiro personalizado e já entendendo o que aquele passageiro quer para cada lugar que ele quer. Então, e aí a gente faz esse roteirinho, né, com todas as dicas e tudo que ele tem que fazer ali naquele lugar. Então, e dá para fazer também pela internet, mas a gente também faz isso pela agência. Agora, no caso daquele turista que vai para um destino em que há um conflito em curso, como é o caso da Ucrânia, por exemplo, que cuidados ele deve tomar, Carol?
Não ir. Não ir. Bom, existe, primeiro de tudo, a gente tem que ver a parte do seguro viagem, né? E ver se o seguro cobre a zona de guerra em curso, né? Porque se ele sofrer algum tipo de acidente ali, talvez o seguro não cubra, né? Ali o acidente dele ou até mesmo a morte, porque ele está correndo risco de morte, né? Então, o seguro ele tem que estar bem amparado pelo seguro e saber o que o seguro dele vai cobri-lo, né? Então, primeiro de tudo é isso. Agora, tentar chegar em locais que sejam até um pouco mais afastados, né? De zonas de confronto, mas a gente não tem como saber o que vai ser atacado, o que não vai ser atacado, né? A Síria mesmo ali agora, a situação que está, nunca se sabe, né? A gente não tem, assim, aqui eu estarei protegido. Não tem, né? Não tem. Então, assim... Nos últimos anos, inclusive, cresceu muito o número de turistas do Brasil até Israel, que Sim. também é uma outra, nesse Sim. momento, né? Um outro ponto de conflito. Sim, tem muito turismo religioso, Sim. Né? Então, assim, o turismo religioso ele teve uma crescente muito grande nos últimos anos, né? E essa parte de Israel faz parte, né? da história bíblica. E tem muita coisa que está sendo destruída também, né, Lidiane? Então, assim, tem grupos de igrejas tanto católicas quanto evangélicas, né, que fazem esse turismo religioso, que tiveram que suspender. Teve passageiro que estava em grupo lá enquanto começou o confronto, então para trazer isso de volta é muito complicado, né? Essas situações de você estar lá e ter que voltar, né, às pressas para o Brasil, então a gente tem que ter É tudo muito complexo, né? É tudo muito complexo. Então, e envolve até uma questão de relações diplomáticas entre os dois países, né? Algo muito maior, sim, né? Sim. Então, assim, às vezes acaba fugindo da ossada só da agência, né? Então, a hora que você falou para mim, o que você indicaria? Não indico. Justamente por isso, porque é complexo, é um risco muito grande que você, né, corre de tentar fazer esse tipo de turismo, né? Apesar de ser emocionante, uma super adrenalina, mas vai escalar montanha, vai fazer trilha, vai fazer outros tipos de turismo radicais do que esse tipo, né? Até porque esse tipo de turismo envolve vida, né? Então, acaba sendo meio complicado em relação a isso, né? Carol, aproveitando o gancho que estamos falando de relações diplomáticas, falar um pouquinho sobre a situação, esse momento de embate, de impasses entre Brasil e Estados Unidos, e isso vem preocupando muitas pessoas, né, que fazem, talvez com frequência, né, suas viagens ao solo americano, muitas gostariam de tirar o visto americano. Existem maiores dificuldades nesse momento para quem tem a intenção, se planejou para viajar aos Estados Unidos, por conta desses conflitos, né, desses entraves criados pelo Donald Trump? Olha, Lidiane, de um mês para cá a gente está com muita coisa nova, né, em relação a isso. Vamos começar pela renovação do visto americano, né? A renovação do visto americano ela acontecia de 12 em 12, a partir de 12 meses do vencimento, né? Então, assim, 12 meses de vencimento, o passageiro que ia renovar o visto dele, ele não precisava participar da entrevista. Com a pandemia, isso se estendeu e ficou 2 anos, né? Então, se você tivesse o visto vencido, você tinha um prazo de 2 anos para renová-lo sem a entrevista. A partir de fevereiro desse ano, ele já mudou isso, ele voltou para 1 ano. Então, 1 ano, você tem a isenção da entrevista, você não precisa ir a São Paulo ou a Recife, nos postos, né, de atendimento que tem aqui no Brasil, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre, para fazer essa entrevista. Então, agora venceu. Então, se hoje a gente está em final de julho, né? Então, se você tem o visto vencido até julho do ano passado, você consegue fazer essa renovação sem entrevista. E se antes disso,
precisa marcar a entrevista com 2 dias de atendimento nos postos de atendimento do consulado. Aí agora, em junho, entrou uma nova taxa que tem que ser paga, né? O valor da taxa consular é $185 e acredita-se que a partir de 1º de outubro entre uma nova taxa de $250. Então, assim, essa $185 hoje ela custa R$1.036. É só a taxa consular para você tirar o visto. Se realmente for aprovado, né, e consolidada essa nova taxa de 250, então de 1.036 ela vai mais que dobrar, ela vai passar para R$2.300. Essa taxa de 185 ela paga com antecedência, faz a entrevista, o visto sendo aprovado, essa taxa de $250 ela vai ser paga lá. Se o visto for negado, ela não paga essa taxa de 250. Estima-se que entre isso em vigor no ano fiscal dos Estados Unidos, que começa em outubro. Então, é uma estimativa dessa taxa. E agora, dia 28 de julho, entrou uma nova regra aí, para que a exigência, a vista grossa, para que era feita em algumas situações, não seja mais vista grossa, seja um pente fino para quem vai fazer a retirada do visto, né? Então, a situação dos 12 meses ela vai continuar, mas para quem já teve e vai fazer uma renovação, menores de 14 anos que não precisavam ir à entrevista vão ter que precisar ir à entrevista. Maiores de 79 anos vão precisar ir à entrevista, né? No caso de renovação, sem ser esses 12 meses, tá? Mas pode ser que dentro de uma renovação, dentro desses 12 meses, chegue para entregar essa documentação e fale assim, olha, a gente não quer renovar, a gente precisa marcar uma entrevista. Também existe essa possibilidade. Então, assim, existem pré-requisitos para se fazer o visto. Né? Então, a gente precisa saber muito bem o perfil da pessoa que vai fazer esse visto para que ele tenha esse visto concedido. Então, e esse pente fino que eu digo quanto mais vínculos as pessoas tiverem com o país aqui, né, de origem, se não estão viajando para fora do país para tirarem esse visto, porque tem gente, por exemplo, que fala assim, eu vou para a Argentina e eu vou tirar meu visto na Argentina. Sou brasileira e eu vou tirar meu visto na Argentina para ter mais facilidade para conseguir o visto. Existe essa possibilidade. Então, vai passar um pente fino nisso, né? Se já teve visto negado, se já teve o visto revogado, estava lá e veio embora, ou teve o visto cancelado, estava aqui e foi fazer entrevista para filho e tudo mais. Então, assim, o pente fino vai ser maior. Pode ser que aumente o nível de dificuldade? Sim, pode ser. E vai entrar em vigor isso a partir de 2 de setembro. Não 1º de setembro, 2 de setembro agora. Então, a gente tem aí 30 dias para que isso acabe acontecendo, né? Então, estima-se que a dificuldade para fazer um agendamento, para conseguir a concessão do visto, seja mais intensa, né? O agendamento para novos vistos, para 2 entrevistas, ela está para novembro. E para renovação, ela ainda tem agora para agosto. A gente tem conseguido fazer agendamento para agosto. Mas para um novo visto, para o primeiro visto, ou um visto que seja de renovação com mais de 12 meses, a agenda já está lá para frente. Qual deve ser o impacto, então? Eu imagino que boa parte dos brasileiros, o interesse enquanto destino de viagem seja Estados Unidos, até por conta das compras, né? São feitas Sim. lá. Qual é o impacto que você tem como perspectiva, você que trabalha com agência de viagem? Eu gostaria de viajar aos Estados Unidos. Não, mas você não tem o perfil para quem deve ter o visto aceito. Como que você vê isso? Você já tem sentido isso, Carol? Todas as vezes que chega, né, um passageiro buscando o visto americano na agência, eu já converso abertamente sobre isso, sabe, Lid? Porque não adianta a pessoa chegar e gastar uma grana danada com isso,
né? Porque a gente sabe que não é um dinheiro pouco, né? Não é pouca moeda. E quando a gente vai fazer a conversão, acaba ficando um valor mais alto. Então, eu costumo sempre conversar muito detalhadamente tudo isso, né? E principalmente tem muita gente que tem vontade de ficar, né? Então, assim, a dificuldade, ela vai acontecer nisso também. Quem entra com a categoria de B1, B2, que é turista e trabalho, que vai e volta, ele tem a tendência de fazer só isso, de ir e voltar. Tem gente que vai, está lá, tenta mudar o visto para outra categoria. Então, esse pente fino também vai ser. A dificuldade, eu acho que assim, os Estados Unidos sempre têm uma coisa nova para a gente, né? Primeiro foi o câmbio, um grande impasse para tentar diminuir o turismo e não diminuiu, né? Porque sempre existe um planejamento para ser feita a viagem, assim como também tem que ser feito esse planejamento para fazer o visto. Então, eu não vejo isso como uma forma impactante para diminuir. Eu acho que se o turista, né, o passageiro, ele estiver bem assistido, bem orientado, eu acho que isso vai normalmente, né? Eu acho que vai fluir bem. Mas a gente sabe que pessoas que acabam buscando, não busca despachantes corretos, tentam fazer isso por conta própria, ou vão em lugares que acabam cobrando taxas mais em conta e não tem esse pente fino para fazer essa orientação, essa entrevista para o visto, vão perder dinheiro e não vão ter esse acesso, né? Então, eu não vejo isso como um nível de dificuldade. Eu acho que para quem tem as coisas todas certinhas, para quem quer ir realmente fazer o turismo e voltar, eu acho que isso vai ser ok, a gente não vai ter problema em relação a isso, não. Não vão ser barreiras que vão ter impacto nesse perfil de turista? Não, eu acredito que não. Carol, ainda falando sobre essa questão de conflitos, né? A gente tem vários países que têm se manifestado contra a grande presença, a abertura para turistas. Por exemplo, manifestações em cidades como Paris e Barcelona. Isso tem criado dificuldade para o turista latino-americano? Olha, eu acredito, Lidiane, que assim... A gente tem, né? Barcelona, Paris, Madrid, Veneza, tem vários lugares aí que a gente tem tido manifestação. As manifestações, né? O turismo em massa está gerando essas manifestações, né? Então, assim, as pessoas que moram, né, nessas cidades, os moradores que são dessas cidades, eles têm sentido os impactos nisso, porque o turismo cresceu muito nessas regiões que têm um chamado turístico maior, né? Barcelona tem muita coisa legal para ser feita, Paris tem muita coisa legal para ser feita, são cidades muito turísticas, com pontos turísticos em todos os lados que você vai pelas cidades, né? Mas o impacto disso para os moradores desses grandes centros é muito grande, né? Aumento de aluguel, por que tem esse aumento de aluguel? Hoje, com a plataforma digital de locação de apartamento, que é o Airbnb, moradores saem das suas casas para sublocar isso para turistas. É mais barato do que um hotel, as pessoas têm uma liberdade diferente de hotel, né? Mas existe a contrapartida de que a pessoa que mora ali, quer mudar de casa, para ela fazer uma locação, ela vai pegar o valor da diária tipo de um Airbnb. Então, isso aumenta e impacta na economia para quem mora ali. O turismo, ele tem aí também, como eu falei já no começo das duas vertentes do turismo de guerra, ele tem duas vertentes para isso também, né? O turismo, ele gera mais emprego, né? Você tendo um turismo em massa, você tem mais geração de emprego para a rede hoteleira, para restaurantes, bares, e tudo isso a gente sabe que isso impacta. Mas para as pessoas que não trabalham nessa área, ela impacta negativamente, né? Porque a gente tem hoje inflação no mundo inteiro, né? Não é só o Brasil que tem sentido impacto da inflação. Os Estados Unidos,
é um país que era inflação zero e hoje tem inflação. Então, a gente tem impactos econômicos muito grandes no mundo inteiro hoje, né? Então, essas manifestações, elas estão acontecendo porque a gente tem turista mal educado, o turista que não tem respeito com o patrimônio histórico daquele lugar. Então, a revolta... Que desrespeita, por exemplo, alguns locais que são impedidos pro acesso de turistas para ir lá e tirar uma selfie para rede social. Exatamente, entendeu? Então, assim, se a gente for ver, por exemplo, Machu Picchu, existe um número certo de turistas que entram ali. Se você chegar hoje e falar assim, hoje eu vou pegar um trem de Cusco para Aguascalientes, vou subir para Machu Picchu. Não, você pode subir para Machu Picchu, mas você não vai entrar, porque não vai ter ingresso. O ingresso, ele esgota, é agendado, e ainda a gente ainda corre o risco de fechar, porque tá tendo muito desgaste ali, então... Pode ser que até sejam feitos mirantes agora ali para a visitação de Machu Picchu. Mas tem um número limitado de pessoas para entrar ali. Aqui no Brasil, a gente tem também parques que a gente tem número limitado para entrar. Então, assim, precisa ser feito esse pente fino também em Barcelona, em Paris, em Veneza, porque isso impacta, né, no turismo, mas impacta na parte negativamente para quem está na cidade. Então, assim, tem gente que está sentada lá no restaurante, esse verãozão gostoso, assim, você vai lá, você está com a arminha de água para os turistas saírem. Não é legal isso, né? Tem acontecido isso, não é legal isso, mas a gente também tem que tentar ver o outro lado, né? O ponto de vista do outro lado, né? O que está acarretando em quem mora ali naquele lugar, e que não está tendo esse tipo de respeito, né, Lid? Então, é ruim, impacta, só que o que eu oriento, de repente, é fugir desses períodos de altíssima temporada, né? Junho, julho e agosto é férias de verão em todo o hemisfério norte. Então, quem está nos Estados Unidos e vai para a Europa, quem está na Europa e vai para os Estados Unidos, nós, aqui do Hemisfério Sul, que vamos para a Europa, que vamos para os Estados Unidos, tentar evitar esse período de verão, né? Tem gente que vem para a neve, tem bastante gente, turismo de neve aqui é grande e tal, mas tem muita gente que não gosta do frio e quer fugir. Então, evitar esses períodos, né? E tentar entender o que acontece em cada lugar que você está indo visitar. Eu acho que a viagem, ela começa muito antes de você entrar no avião, né? A viagem, ela começa com todo o planejamento financeiro, da data, do destino. Então, você saber tudo o que você vai fazer ali, naquele lugar, e entender o que tem cada pessoa, cada morador, cada destino, isso é super importante, para que você não corra o risco de que aconteça isso com você, né? Mas eles não estão errados, é uma forma deles se manifestarem daquilo que eles estão perdendo, o espaço deles, né? Perfeito. Eu vejo, o meu ponto de vista, tá? Com certeza, perfeito. Carol, para a gente finalizar, a gente falou aqui de turismo religioso, turismo de guerra, esses entraves aí com relação à retirada do visto americano, mas enfim, para quem quer fugir de todo esse caos, não quer buscar cidades que têm tido essas manifestações na Europa, né, por conta desse turismo de massa, não quer ter problema com visto, enfim. Viagens interessantes, destinos interessantes, com custo-benefício ok agora para esse segundo semestre de 2025, 2026. Saindo desses roteiros Europa, Estados Unidos e zonas de conflito, o que você recomendaria? Bom, eu acho que aí depende do perfil de cada pessoa, sim, né, Lid? A gente tem vários países que o real vale mais. Às vezes a passagem é mais cara, mas o custo diário da viagem é menor. Então, às vezes, isso acaba valendo muito a pena, né? Então, assim, Tailândia é um destino super legal. Então, ir para a Tailândia de dezembro até
até fevereiro, assim, é um ótimo período. E a Tailândia, o valor da Tailândia financeiro lá, o gasto é menor, o país é maravilhoso, tem várias coisas bacanas. Você vai achar um absurdo o que eu vou falar, mas Cuba é um destino maravilhoso, que não precisa estar em Havana, você pode fazer Varadeiro, outros destinos ali, a gente tem vários destinos de praia em Cuba que também são com valor acessível e vale muito a pena. Colômbia também, você saber o lugar que você está indo ali, né? Por exemplo, em San Andrés, Cartagena, também vale muito a pena, porque os custos são menores, né? Então, assim, a gente tem vários países aqui na América do Sul que vale a pena de fazer esse tipo de viagem. Estados Unidos, acho que não é tão o foco hoje para a gente falar. A Europa também, acho que não também, porque a gente tem as questões cambiais, né? E está muito volátil, o câmbio está muito volátil. Mas a África do Sul também é um país maravilhoso para fazer agora, mas a gente tem sempre que prestar atenção no clima que você vai visitar, né? Então, agora para o segundo semestre, nosso verão, né? E a gente está quase findando o inverno, chegando na primavera e verão, são períodos ótimos para nós viajarmos aqui, né? E todo o hemisfério sul. E eu acho que assim, tem que buscar, cada perfil buscar o destino e a gente fazer uma pesquisa em relação a isso, né? Porque tem gente que fala, não, eu não vou para Cuba, eu não vou para Tailândia, eu não vou para nenhum destino desses que você está me falando. Então, aí a gente faz uma busca junto, dependendo do perfil de cada cliente. Mas a gente tem aí um mundão para desbravar, cheio de coisas legais, tanto em família, quanto sozinho, quanto em casal. Temos aí várias opções para desbravar esse mundo aí. E pensando em clima de primavera e verão, inclusive destinos interessantes aqui dentro do país, né, Carol? Sim, com certeza. Que a gente tem... O país é muito rico em belezas naturais, né, Lidiane? Então, praias maravilhosas, parques maravilhosos. Você pegar Bonito, Foz do Iguaçu, Gramado, Canela, as regiões ali da Rota dos Vinhos, ali no Rio Grande do Sul, o Paraná, a gente tem muita coisa legal em Curitiba, Espírito Santo, assim, não dá para falar o Brasil inteiro, Amazônia. Então, assim, a gente pode falar do Brasil inteiro, que a gente tem turismo para todas as regiões e que vale muito a pena. Maravilha, delícia de bate-papo. Carol Antônia, ela é agente de viagem, conversou com a gente aqui sobre algumas vertentes do turismo hoje, os impactos que conflitos, mudanças nas políticas econômicas, políticas têm causado, turismo religioso, de guerra, de massa e algumas opções de destinos para você que nos ouve, nos assiste aqui, caso você tenha como planejamento aí para os próximos meses ou anos uma viagem dentro do seu orçamento. Carol, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Eu que te agradeço, Lidiane, pelo convite mais uma vez e me coloco à disposição para todos os ouvintes e telespectadores para o que precisarem, que tiverem de dúvida e me coloco à disposição também aqui. Muito obrigada, Carol, viu? Nós é que agradecemos. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. E lembro que este programa fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.